Como foi a sua semana? Como foi esses últimos 7 dias? Como foi o seu treinamento durante essa semana que passou? Eu quero que você me diga agora, deixa aqui nos comentários abaixo, como foi a sua semana? Quais foram os seus maiores desafios? Qual foi o seu maior medo? E qual foi o medo que você enfrentou e venceu? Me diga qual foi o seu maior desafio. Você lembra que você treinou com um parceiro? Como foi? Como foi você ouvir a pessoa falar dos seus planejamentos, daquilo que mais gosta? Como foi para você ser ouvido sem julgamentos, sem alguém te interrompendo? Me diga. Deixe nos comentários como foi para você conversar com alguém que estava disposto a te ouvir sem ficar dando pitaco, sem ficar dando opinião. Como foi para você? Foi bom? Você gostou de conversar com alguém sem estar sendo julgada e analisada? Você gostou? E como foi para você conversar? Tendo essa troca de interação com a pessoa, com o seu parceiro, seu amigo aí. Você falou sem ser julgado. Depois você ouviu também sem julgar. Como foi para você ouvir uma pessoa sem ficar aí dando opinião? Como foi para você? Eu quero que você me diga aqui nos comentários, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Deixe o seu comentário agora, dê pausa no vídeo e a gente começa a nossa aula agora. Então vamos lá, hein? A aula de hoje. Nesta aula de hoje, iremos falar sobre a voz. Vamos falar um pouco sobre a voz. Parte dessa aula estará sendo aqui em vídeo e parte também em conteúdo que eu vou disponibilizar para você baixar, tudo bem? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar com você nesse momento é a importância que tem a alegria na voz. É muito importante que a sua voz tenha alegria. Sabe, a voz alegre, a voz dinâmica, a voz que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Eu me lembro quando eu comecei a falar em público, mas através da locução. Há aproximadamente 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar como locutor. Trabalhei como locutor em porta de loja. 10 anos? É, aproximadamente 10 anos. Enfim, essa é a média. Eu comecei com meu primo Edivaldo. Ele estava trabalhando na área como locutor. Até hoje ele trabalha como locutor. Um abraço, Edivaldo. Um abraço, meu primo. Quero te agradecer pelo incentivo, pelo apoio. Tamo junto. Naquela época, quando ele começou a me treinar, eu me lembro que ele me falava como eu deveria falar. E uma regra que ele me falou foi: Gilvan, quando você for falar em público, quando você for falar como locutor, tenha alegria na voz. Tenha alegria na voz. Quando eu pregava, eu falava com alegria, mas era diferente. Eu tentava passar firmeza, segurança, passar autoridade, então eu gritava muito. O problema é que eu não tinha alegria na voz. Na locução, escute bem, na locução, eu fui obrigado a fazer os discursos com alegria. Nessa aula de agora, é importante que você comece a falar com uma alegria. Fale com alegria. Com alegria na voz mesmo. Como você vai falar com alegria? Eu vou te explicar algumas outras coisas para depois a gente voltar na alegria da voz, tudo bem? Na época que eu comecei, eu precisava ter alegria na voz. Falava, mas eu não tinha descoberto ainda qual era o meu tom, qual é o meu timbre. É muito importante que você descubra o seu timbre de voz. Você precisa se conhecer vocalmente. Ó, eu me lembro quando eu pregava na igreja, eu sempre, era uma coisa que era regra, era padrão. Todas as vezes que eu finalizava uma pregação, eu estava com minha voz rouca. Estava rouco, todas as vezes rouco. Se eu pregava 15 minutos, estava rouco. Se eu falava 2 minutos, ficava rouco. Se eu falava meia hora, eu ficava uma semana rouco, me recuperando da pregação. Então, quando eu pregava domingo, eu passava a semana toda sem poder cantar, sem poder pregar. Por quê? Minha voz, ela fechava. E esse problema me atrapalhou muito tempo, durante muitos anos. E o que me ajudou a resolver esse problema foi a locução, foi na locução, falando em porta de loja. Eu tive a obrigação de trabalhar, escute bem, com a minha voz. Eu só tinha a minha voz, não tinha nada além da minha voz. E eu precisava falar. Na época eu falava durante 3 dias. O trabalho era sexta, sábado e domingo.
Em alguns momentos era quinta, sexta e sábado, 3 dias. Aí eu te pergunto, como alguém que fala meia hora numa pregação e fica rouco durante a semana pode trabalhar como locutor durante 3 dias por semana? Durante 3 dias por semana. Como? Como alguém que fala e perde a voz pode trabalhar como locutor? Como? Eu precisei mudar, eu precisei descobrir. Meu primo falava, tem alegria na voz, fale como eu, me diga, repete comigo. Ele me falava os textos, me mostrava como eu tinha que fazer. O problema é que eu perdi a voz. Eu tive que me criar, me inventar e me reinventar. Ele tinha um estilo dele definido para ele, a voz dele para ele estava perfeita. E por mais que ele me orientasse a falar como ele, fazer como ele fazia, mas eu precisava me descobrir, eu precisava me criar, me inventar e me reinventar. Se você prega e a sua voz fica rouca, se você prega e você perde a voz, sabe que você precisa dominar a sua voz, a sua dicção, você precisa se descobrir vocalmente, você precisa dominar aqui, ó, seu timbre vocal. Depois de aprender muito, depois de treinar bastante, depois de estudar vários livros, eu comecei a treinar me descobrindo vocalmente. Escute bem, essa é a sua lição hoje. Sua missão de agora é descobrir-se vocalmente. Você precisa descobrir qual é o seu timbre de voz, qual é o seu estilo vocal, qual é o seu estilo de fala, de expressão. Eu precisei me descobrir. Depois de muitos anos de estudo, depois de tanto treinar, eu descobri que o nome dessa técnica é a modelagem. Modelagem. Está relacionada aí a PNL, Programação Neurolinguística. Então eu precisei modelar algumas pessoas. Eu precisei focar em algumas pessoas e absorver o que elas tinham de melhor dentro do meu estilo vocal, dentro do meu timbre vocal. Então o exemplo que eu peguei para me aprender foram pessoas que tinham voz parecida com a minha. Na época eu tinha a voz muito grave. Eu falava com a voz grave, falava com a voz grossa, um pouco mais impostada. Eu achava que isso era poder de Deus, falar grosso, falar com a voz grossa. Eita, eu achava que isso aqui era poder de Deus. Isso que Deus desejava, era isso que as pessoas precisavam ouvir. Não. Eu precisava, na verdade, era me encontrar. Saber quem eu era de verdade. Mas eu falava com a voz grossa e perdi a voz. Quando eu usava um timbre mais agudo, perdi a voz. Quando eu tentava fazer algo diferente, perdi a voz. Até que certo dia, eu pesquisando locutores, pesquisando comunicadores, procurando alguém para que eu pudesse modelar, para que eu pegasse a voz, para que eu pudesse estudar, eu descobri a voz de um homem chamado Caio César. Caio César, do Voice Session. Pesquise aí no YouTube, aí, pesquise na internet, Caio César. Aquela voz era uma voz inigualável para mim, uma voz que para mim era perfeita, era um grave muito bom. A finalização dele era excelente. Eu precisava falar com mais personalidade. E eu peguei aquela voz e comecei a estudar. O problema é que não dava para mim ficar falando com a voz grossa o tempo todo. Como a minha voz, na verdade, não é muito grossa, é um grave médio. Minha voz é um grave médio. Ao mesmo tempo que eu tenho uma voz grave, uma voz que tem firmeza, ao mesmo tempo eu consigo falar num tom agudo, sem problema e sem dificuldade. Então a minha voz não é grave, apenas grave. Ela chega a ser um grave médio. Então eu comecei a ter dificuldade modelando apenas o Caio César. Eu precisava fazer a locução, trabalhar em porta de loja, e não dava para ficar com a voz grave o tempo todo. Eu tinha que falar com alegria na voz. Escute bem, tinha que ter alegria na voz. Então eu peguei outra voz para me modelar. Pesquisando, descobri a voz do Celso Portiolli. Celso Portiolli. Voz inigualável também. Escute uma coisa, eu não estou falando da pessoa. Eu não estou falando para você seguir o comportamento, seguir o estilo de vida e filosofia, não. Estou falando de voz, amém? De voz, vocalmente. Eu comecei a estudar vocalmente os timbres de voz, os timbres de vozes, os timbres de dicção e comecei a modelar. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o Caio César falava com a voz grossa. E ao mesmo tempo falava com a voz mais aguda.
E o Celso Portiolli já falava com a voz mais animada. Domingo legal, passa ou repassa. Falava com a voz aguda sem precisar gritar. Olha que interessante, com a voz aguda sem precisar gritar. Já o Caio César falava com a voz mais encorpada, metropolitana. Ele falava com a voz inigualável, inigualável, sensacional. Olha que interessante, a voz do Brasil. Isso é o que eu precisava para mim. Eu precisava descobrir a minha voz. Então eu peguei a voz do Caio César e a voz do Portiolli e comecei a estudar as duas vozes. Usando as duas vozes, eu incorporei, eu peguei ela, juntei as duas vozes na minha voz. Quando eu falo, eu não estou falando como Celso Portiolli e não estou falando como Caio César. Sou Gilvan Martins, eu estou falando como eu mesmo. Por mais que eu absorva as vozes de outras pessoas, sou eu que estou falando, a mensagem é minha. Jamais você vai ouvir a minha voz e confundir a minha voz com a voz do Caio César ou a voz do Portiolli. Por quê? Porque a voz ela tem uma identidade pessoal. A voz ela tem características únicas. E é importante você descobrir que a sua voz ela é única e exclusiva. E qual é a dica? A dica é, durante essa semana, a partir de hoje, durante essa semana você vai pesquisar, você vai fazer uma busca aí em pessoas sucesso de voz, pessoas que são sensacionais, pessoas que treinaram, que estudaram, que investiram milhares de dinheiro na sua comunicação, se tornaram grandes comunicadores e o timbre de voz dele ou dela se parece com o seu. Pense em duas pessoas que a sua voz é parecida. Pessoas que você se identifica vocalmente, com um timbre de voz parecido. No meu caso, eu tinha o grave semelhante ao do Caio César e o agudo do Celso Portiolli. Tinha dois extremos. Qual é a voz que você se identifica, que você poderia pegar como base para estudo, para que você pudesse estudar vocalmente? Pegue uma voz que o grave seja parecido com o seu e que o agudo também seja parecido com o seu. Escreva aí em seu caderno qual é o nome dessas duas pessoas. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, que esteja relacionada ao grave e ao agudo. É muito importante que você descubra. Por quê? Por que descobrir essa questão vocal? Porque você precisa usar a sua voz. Imagine que você irá pregar na segunda-feira em uma igreja. Na terça-feira pela manhã você vai pregar em uma consagração. Na terça à noite você vai pregar em uma campanha. Na quarta-feira você vai ministrar para os jovens. Na quinta-feira você vai em um culto do lar, um culto doméstico. Na sexta-feira você vai ministrar célula. E no sábado você vai pregar em um congresso. Imagine você pregando em um congresso no sábado. E no domingo você vai pregar na sua igreja. Você percebe que você tem uma semana de atividade vocal, uma semana de trabalho intenso. Se você ficar gritando na segunda-feira, pregar, e na segunda-feira perder a voz, você tem que cancelar a agenda da semana todinha porque você não soube usar a sua voz. É por isso que é importante você pegar uma voz para estudar a estrutura da voz. Você precisa se conhecer vocalmente. Você precisa estudar e falar, você vai precisar imitar uma voz. Você vai precisar modelar uma voz. Então, esse exercício que você vai fazer essa semana será dessa forma. Você vai pegar uma voz e vai pegar os textos. Pegue alguns textos que a pessoa usa, alguns vídeos, e fale com a pessoa. Use as mesmas finalizações. Algo muito importante que me ajudou foi absorver do Caio César. Foi as finalizações. Vou deixar aqui o link para vocês ouvirem a voz do Caio César e você vai entender o que eu estou dizendo. A minha voz não é igual à dele, nunca será. Mas o timbre de voz é ótimo para me estudar, para que eu pudesse estudar. Então, na voz dele eu peguei o quê? Finalização. Finalização. Então, quando ele dizia, antes eu falava metropolitana. Olá, tudo bem? Boa noite, paz do Senhor para todos.
Boa noite, seja bem-vindo à paz do Senhor. Depois que eu comecei a estudar a voz do Caio César e modular a voz dele, agora eu digo, a paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos. Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Olá, tudo bem? Finalização, você tem que finalizar sem parecer que está cortando a voz. A paz do Senhor, 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 passou. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, irmãs, paz do Senhor, jovens. Não, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Perceba que tem uma finalização. É importante você pegar esse gancho. Finalize as suas frases. Quando você for falar, treine essa finalização. Finalização. Com a sua voz mais grave. Finalização. Com a voz mais aguda. Finalização. Finalização. Finalize bem. Bem. Como você vai fazer? Você vai pegar, você vai treinar isso. Pegue a voz do Caio César antes de você identificar a pessoa que você vai estudar. Você lembra que você escreveu o nome de alguém aí? Você escreveu aí, você pesquisou. Você vai estudar essas vozes. Mas antes eu preciso que você ouça o Caio César. Pegue a voz dele. O link está aí disponível. Você vai ouvir os textos e vai falar como ele está falando. Você vai imitar o Caio César. Imitar mesmo. Do jeito que ele fala, metropolitana. Do jeito que ele falar, você vai falar. Quando ele falar com a voz grave, você vai imitar o grave. Quando ele falar com agudo, você vai falar com agudo. Você vai usar a mesma técnica imitando o Celso Portiolli. Lembre-se que é apenas voz para estudo, tudo bem? Não estou te pedindo para concordar com ele, apoiar, não. Só pegar a voz e textos. Pegue a voz dele e repita os timbres de voz. Repita os textos que ele usa. Ok? Você vai fazer isso durante essa semana. Você vai pegar, você vai ouvir. Ouvir. Você está pronto para ouvir? Ouça, 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 ouça. Você tem que ouvir. O maior instrumento que você tem agora para você se desenvolver vai ser a sua audição. Você tem que ouvir bastante. É importante que você treine bastante. Treine a sua voz, treine a sua audição. Dessa forma, chegará um momento em que você vai se encontrar em um meio termo. Então você não vai falar com a voz muito aguda e nem muito grave. Você tem que estar no meio termo. Você precisa encontrar o meio termo da sua voz. Talvez a sua voz seja como Cid Moreira. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sua voz talvez seja como a dele. Mas em algum momento ele deixa a sua voz mais aguda. É fantástico. Perceba que ele usa o agudo e o grave. Mas ele sempre mantém um meio termo, um timbre padrão. Você precisa usar o seu timbre padrão. Seu timbre que é meio termo e usar com alegria. Tudo bem? Com alegria. Você lembra do sorriso no rosto? Fale com um sorriso no rosto. Quando você estiver na frente do seu espelho, você estiver treinando, fale com um sorrisão. Sorrisão. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tudo bem? Olá, paz do Senhor. Quando você encontrar um amigo, olá, paz do Senhor. Tudo bem? E aí, beleza? Legal. Você lembra da voz dos locutores. Opa! Você não vai imitar o locutor quando você estiver conversando com as pessoas, tudo bem? Você não vai imitar ninguém. Você vai ser você mesmo. Só que a sua voz ela vai estar ajustada ao seu perfil e ao seu estilo. Então, quanto mais você treinar vozes, estilos, quando você for falar em público, você vai usar técnicas. Você vai usar o seu estilo, usando características de outras pessoas para aperfeiçoar a sua característica pessoal. Tudo bem? Então, dessa forma, você vai estar caminhando para descobrir a sua voz. Você precisa se descobrir vocalmente. Sua voz é aguda? É uma voz média? Ou é uma voz grave? Sua voz é uma voz mais encorpada? Ou é uma voz mais voltada para o agudo, mais fino, com a voz fina?
Perceba que há uma diferença muito grande. É diferente demais. Olha só. Perceba que para você falar com agudo, você vai falar no seu tom, no seu timbre. Você não tem que imitar ninguém. Tudo bem? Para de imitar as pessoas quando você for pregar. Quando você for pregar, você vai pregar como você pregaria. Como você deve pregar. Você vai pegar vozes de pessoas para você estudar, mas para você se identificar. Então, é por isso que é importante você pegar vozes parecidas com a sua. Vozes que sejam semelhantes à sua. Tudo bem? Essa mesma técnica serve para você cantar. Se você canta, você deseja cantar, pegue um timbre de voz que seja parecido com o seu e comece a modelar. Cante parecido, pegue o timbre de voz. Se você vai cantar como Fernandinho, você usa o timbre de voz, cante lá como Fernandinho. Se for como Eli Soares, pega o estilo dele, canta na mesma levada, o mesmo timbre. Se for como Thales, já um pouco mais agudo, pega a voz dele e modele, vai estudando e vai trabalhando. Se for o Mauro Henrique, da Oficina G3, imagina você com a voz do Mauro. Pegue as músicas dele e cante parecido com ele, se aproxime do timbre dele. Leonardo Gonçalves, pegue a voz do Leonardo Gonçalves também. E pegue as vozes para você treinar. Faça os melismas como eles fazem. Pegue a respiração que eles utilizam e faça também. Entendeu? Pegue os estilos, pegue os timbres e absorva. Quando você for cantar, não vai ser o Leonardo Gonçalves, vai ser você. Não será o Thales ou o Mauro Henrique. Será você. As pessoas não estarão falando assim, olha lá, o Thales vai cantar agora. Não, é você, olha lá o irmão que está cantando. Entendeu? Você precisa se descobrir vocalmente. Se descobrir vocalmente para você então se descobrir e dominar e não ter o problema de perder a voz. Eu sempre perdi a voz. Todas as vezes que pregava, perdi a voz. É porque eu não tinha me descoberto. Depois que eu comecei a trabalhar como locutor, fiquei durante muito tempo trabalhando, me descobrindo, me conhecendo, que eu descobri essa técnica sensacional. E uma coisa que me ajudou muito foi dominar o diafragma. Tá aqui o diafragma. É importante você conhecer esse diafragma. É importante você dominar ele. Coloque a mão aqui, abaixo do seu peito. Aqui, ó. Não é não é no umbigo, é acima do umbigo e abaixo do seu peito. Faça assim como eu, ó. Faça assim, ó. Perceba que somente uma parte aqui do seu corpo é pressionada, ó. Perceba que a voz... Perceba que ele pressiona a voz. Faça aí, faça aí. Descubra onde está o seu diafragma. Coloque aqui 2 dedos em cima do seu diafragma. Encontrou o seu diafragma? A partir de agora você vai falar usando o seu diafragma. Então, ao invés de você falar gritando, você vai falar, você vai controlar a sua voz aqui com o seu diafragma. Diafragma. Fale agora sem mexer o seu ombro, mexendo apenas a sua barriga. Respire fundo agora, sem mexer os seus ombros. Respirou, descobriu aqui onde está, sem mexer aqui. Sem mexer os ombros, sem mexer os braços, mexa somente essa região. Repita esse exercício comigo. Mexendo apenas aqui o diafragma. Repita comigo o exercício aí. Mexendo apenas o diafragma. Apenas. Descobriu o diafragma aí? Repita esse exercício. Eu vou deixar disponível aqui um exercício vocal, um exercício para você treinar, disponível para você baixar. Mas agora é importante você descobrir o seu diafragma. Descobriu? Quando você for falar, você vai falar focando aqui, ó, toda a sua energia para essa região. Para essa região. Então você não vai focar aqui na sua garganta. Tudo bem? Porque quando você foca na sua garganta, você perde a voz, você fica rouco, você acaba com as cordas vocais. Mas quando você foca aqui no seu diafragma, ó,
Perceba que a pressão, diafragma, diafragma. É aqui, ó. Entendeu? É engraçado, né? Tá aqui, ó. Você tem que concentrar sua energia aqui nessa parte, no diafragma. Quando você for falar, a pressão tem que estar aqui. A pressão tem que estar no diafragma. Diafragma, tudo bem? Diafragma. 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 Descobriu o diafragma? Começa a falar assim, fale e contraia. Contraia aí o seu diafragma. E leia um versículo. Leia um versículo da Bíblia agora. Contraindo aqui o diafragma. Pressione o seu diafragma aqui agora. E leia um versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Usando apenas o diafragma, não forçando a garganta. O Senhor, o Senhor, entendeu? Eu sei, talvez você esteja achando estranho, mas é isso mesmo, o processo é engraçado mesmo. Foque no seu diafragma. Quando você for cantar, contrai o diafragma aqui, ó, e pressione ele. Quando for notas mais altas, use o diafragma. Use mais o diafragma, trabalhe com ele em seu favor. Não force a garganta. Quando você for falar em público, não force suas cordas vocais. Force aqui o seu diafragma. Ele é um músculo, ele precisa ser exercitado. Você precisa contraí-lo o tempo todo. Falar com pressão. Falar com pressão não é gritar. Falar com firmeza na voz. Firmeza. É aqui o diafragma. Ele precisa estar treinado e exercitado. Quando você está pregando, eu falo por experiência própria. No final da pregação, chega um momento em que iremos orar. Quando nós oramos no final da pregação, a voz, querendo ou não, a voz já está cansada. É natural da voz estar cansada. Mas nessa hora, o diafragma, ele precisa estar afiado. Porque vai ser a hora que você vai orar com um tom mais alto. Talvez você vai cantar músicas com timbres mais altos. E você não pode estar rouco. E mesmo rouco, até mesmo rouco, você consegue cantar música com tons altos. Aqui, ó, dominando o diafragma. Então quando você vai orar no final de uma pregação, você já pregou, já falou, e de repente chegou a hora do final, da ministração, e você vai orar, igreja, levante a mão comigo de glória. Olha o diafragma, igreja, igreja. Perceba que eu não estou gritando, irmãos, entendeu? Levante comigo agora, fique de pé comigo, igreja, e louvemos ao Senhor essa canção. Ó, diafragma, louvemos ao Senhor. Venha comigo agora, venha à frente, se prostre agora diante do altar. Ó, o diafragma, entendeu? Firmeza na voz. Eita, potência. A potência não está na garganta. Aqui, ó, diafragma. Diafragma. É importante chegar e se expressar corretamente. E a força vai estar no diafragma. Diafragma. Faça uma pesquisa aí na internet sobre como melhorar o seu diafragma, como exercitar melhor o seu diafragma. Baixe aula de canto. Se você não canta nada, baixe aula de canto. Estude, pesquise mais. Te garanto que isso vai mudar a sua forma de falar. Então, desenvolvendo o seu diafragma, você vai dar força para a sua voz. Força, e você vai ter melhores resultados na hora de falar. Você não vai ficar rouco no final da pregação. Você pode até ficar rouco, porém será com a voz fortalecida. O seu diafragma exercitou. Você usou ele, você usou todos os recursos que você tinha. E agora você não é mais dependente da garganta. Você fala agora com firmeza na voz, firmeza. Se a sua voz é grave, você fala com firmeza. Se você tem a voz aguda, você fala com firmeza. Você fala com alegria. Você fala com verdade. Você fala envolvendo as pessoas nas verdades que estão sendo ministradas e pregadas por você. Perceba o timbre de voz? Não importa se é agudo, se é grave, se é médio. Firmeza. Firmeza nas palavras. E o diafragma vai te dar essa firmeza. Aqui, ó.
Você vai treinar o seu diafragma essa semana. Contrai o seu diafragma agora. Respira fundo e fala amém, amém, amém. Fala o amém, deixando a voz sair do diafragma, sem forçar a sua garganta. Amém, 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 amém. Oh, oh. Feito esse exercício, escreva no seu bloquinho de anotação. Descobriu o diafragma, treinar o diafragma. Você vai treiná-lo essa semana, tudo bem? Esse vai ser o seu primeiro exercício. O segundo exercício, eu falei sobre descobrir a voz. Então, você escreveu aí agora, o primeiro exercício, diafragma. O segundo, modelar a voz. Você vai modelar a voz de alguém que tem a voz parecida com a sua, tudo bem? Esse vai ser o segundo. Coloque na ordem aí, escreva. Diafragma, treinar o diafragma. E o segundo, modelar. Segundo, modelar a voz de... Aí você escreve aí, modelar a voz da pessoa que tem a voz parecida com a sua. Você vai falar como a pessoa, vai se expressar como ela. Lembra da aula anterior que nós falamos da gesticulação, expressão facial, lembra? Então, nesse momento você vai treinar na frente do espelho. Você vai usar os textos que as pessoas que você escolheu usaria, mas no seu tom de voz, mas imitando a pessoa. Então, treine na frente do espelho, falando, gesticulando, se expressando, usando a expressão facial correta, a gesticulação correta e agora a voz. Você vai usar a voz, o seu diafragma corretamente. O diafragma tem que ser usado corretamente. Tudo bem? Tá bem? Tá tranquilo? Tá seguro aí? Gesticulação. É isso mesmo. Gesticulação, expressão facial, a voz e o diafragma. Você vai descobrir a sua voz pegando pessoas como modelos para você estudar. Você vai falar como uma pessoa, usando o mesmo timbre vocal. Você vai falar na frente do espelho usando diafragma. Usando diafragma, falando com poder, falando com potência, falando com resistência. E agora, usando a gesticulação, a expressão facial correta. Então, se você está falando de um texto com alegria, sorria. Se você está falando de um texto triste, um texto que demonstra pesar, então o timbre de voz não será um timbre alegre. Será um timbre mais triste, calmo, sereno, uma voz mais grave, mais aguda. Mas se é uma voz meio termo, então você fala com a voz meio termo, uma voz padrão, gesticulação padrão, sempre com alegria na expressão facial. Só nos momentos tristes que você muda a sua expressão, mas a regra é você mostrar alegria na sua expressão facial, gesticulação, e alegria na fala. Tudo bem? Próxima lição. Então a primeira é diafragma, voz, treinar essa questão na frente do espelho. Você está anotando aí? Treinar na frente do espelho, usando esses recursos. Próximo item da sua lista. Você está escrevendo? Escreva aí. Próximo item, velocidade e volume. Velocidade e volume. É importante você conhecer essa técnica que é poderosíssima. É muito importante você dominar essa técnica. É importante que você reveja essa aula várias vezes durante a semana para você memorizar bem essa técnica. Essa técnica vai mudar a sua vida a partir de agora. Essa técnica também. A cada aula você percebe que a sua vida está mudando. E quanto mais você treina, mais você se prepara, mais percebe que está valendo a pena o investimento. Está valendo a pena acreditar. Está valendo a pena você investir em você e investir no reino de Deus. Você percebe isso? À medida que o treinamento vai avançando, que você se aprofunda ainda mais, se conhece ainda mais, se domina ainda mais, você percebe que foi uma das melhores coisas que você fez na sua vida. E olha só, vou te passar mais uma técnica agora que vai mudar completamente, que é a técnica da velocidade e volume. A técnica da velocidade e volume é uma técnica que você está acostumado a ouvir, ver o tempo todo. A partir de agora, todas as vezes que você vê um comunicador de alta performance falando, você vai identificar essa técnica na hora, imediatamente, instantaneamente.
Você vai ver a técnica e vai falar, pronto, tá aqui, ó, mais uma vez. Você vê um jornalista falando, pronto, você já vai identificar a técnica. E você vai treinar essa técnica todos os dias até você se tornar um expert. Tudo bem? Você vai entender por que algumas pessoas falam compassadamente, porque algumas pessoas falam pausadamente, algumas pessoas falam mais rápido. Você vai entender agora. A técnica da velocidade e volume é a técnica que você vai usar para segurar a atenção das pessoas por horas e horas e horas. Como fazer uma palestra, uma pregação, uma ministração e segurar as pessoas durante horas, durante todo o tempo que você está ministrando. Como fazer uma pregação, uma ministração por 2 horas. Particularmente eu ministro por 2 horas e as pessoas não se cansam, as pessoas ficam ansiosas. Elas ficam prontas para me ouvir durante horas e elas não se cansam. Quando finaliza a pregação, elas falam, meu Deus, já acabou a pregação, já acabou o estudo, já finalizou mais um treinamento, mais uma aula, já acabou a aula. Você já não se perguntou assim, dessa forma? As aulas de 1h30, 1h40, 45 minutos, 50, você olha e fala, meu Deus, já passou a aula, já finalizou mais uma aula. Você já teve essa sensação? Essa técnica que eu vou ensinar para vocês da velocidade de volume é a técnica que tem parte na missão de segurar as pessoas. Você precisa dominar essa técnica. Essa técnica é 50% da outra técnica que eu vou falar na próxima aula, viu? Eu darei uma outra aula que é a segunda parte de como segurar as pessoas por horas. Como segurar, então são 2 técnicas, a velocidade e volume. Você vai dominar essa técnica, essa é 50% e o outro 50% eu vou dar na próxima aula e vou te ensinar como segurar as pessoas por horas e horas e horas, te ouvindo sem se cansar. Elas vão lhe ouvir, vão gostar, vão se envolver e não vão se cansar. Quando elas olharem no relógio, elas vão perceber que já passou 1 hora, meu Deus, já passou 45 minutos, já passou, já acabou a pregação, já acabou a palestra. Você vai ver essa técnica. Então eu já inicio agora. A primeira é a velocidade e volume, a primeira parte. Velocidade e volume é uma técnica incrível. Incrível. Funciona da seguinte forma. Eu vou colocar aqui aqui, ó, nessa região aqui da tela. Vai ter um quadro. Eu preciso que você copie esse quadro. Tá aqui, velocidade, volume. Velocidade e volume. Deixa eu olhar aqui no meu gráfico também, para me explicar, mas já está na tela para você ver, para você assistir. Então nós temos aqui a velocidade, volume. E aí embaixo nós temos a parte mais importante e a parte menos importante. O texto que você está falando, você vai precisar destacar o que é importante daquilo que é menos importante. Você vai falar para as pessoas citando o que é importante, o que é menos importante, usando apenas a sua voz. Lembre-se que quando você vai pregar, você só tem a sua voz, o microfone e ali o seu esboço, tudo bem? E como segurar as pessoas por horas lhe ouvindo. Como você fala com as crianças para que as crianças te ouçam, te entendam. É esse gráfico aí, você vai estudar esse gráfico aí. Esse gráfico vai ser o gráfico que vai mudar a sua vida. Durante todo o treinamento, todo ele. Você vai recorrer a esse gráfico durante todo o treinamento. Então, embora você esteja treinando essa semana a sua gesticulação mais e mais, sua expressão facial, seu diafragma, o poder da fala, da voz, descobrindo sua voz, modelar, você vai treinar essa semana e vai continuar. Mas essa da velocidade e volume vai te perseguir. Você vai continuar com esse gráfico até o fim da sua vida. Se você puder copiar esse gráfico, desenhando, escrever ele, copiar na sua agenda e deixar ele na sua Bíblia, perfeito. Velocidade e volume. O que é mais importante, perceba que você fala com menor velocidade e maior volume. Quanto você fala algo menos importante, você fala mais rápido e mais baixo. Entendeu? Funciona da seguinte forma. Uma frase simples. Vamos lá, pega um versículo da Bíblia. Tudo bem? Um versículo bíblico.
Salmo 23. Vamos pegar o Salmo 23? Salmo 23 é muito legal. Vamos usar a técnica no versículo. Agora sim você vai entender como segurar a mente das pessoas durante a sua fala, durante o seu texto. Desde o momento em que você abre a Bíblia, desde o momento que você se apresenta. Então você vai cumprimentar os irmãos usando essa técnica da velocidade e volume. Você vai cumprimentar a igreja, você pegou o microfone, você já usa a técnica. Você vai ler o texto, você já usa a técnica. Aquilo que é mais importante, você aumenta o volume e diminui o tempo. Quando o que você está falando é menos importante, você fala mais rápido e mais baixo. Eu estou usando essa técnica desde o primeiro vídeo. Eu estou usando essa técnica exatamente agora. Então, note que aquilo que é mais importante, eu falo mais alto e mais lentamente, compassadamente. Aquilo que é menos importante, eu falo mais rápido, eu gesticulo mais rápido, eu falo coisas mais rápidas e falo mais baixo. Mas quando a palavra ou frase é mais importante, eu falo mais alto e mais devagar. Você notou? Essa é a técnica. Simples, né? Simples. Se você ver os vídeos anteriores, você vai ver essa técnica. Se você parar agora e assistir o Jornal Nacional, você vai ver o William Bonner usando essa técnica, Galvão Bueno, você vai ver o Ratinho, o Jô Soares, não, o Jô Soares não, ele já saiu, né? Agora Fábio Porchat, Danilo Gentili, você vai ver comunicadores de alta performance falando usando essa técnica. Você vai ver o seu pastor, o seu presbítero, o seu líder, aqueles que são os melhores da comunicação, usam essa técnica. A técnica da velocidade e volume. E essa técnica você vai usar para segurar a atenção das pessoas enquanto você fala. Olha só, enquanto você fala. Durante todo o discurso você vai falar usando tons baixos, tons altos, mas em alguns momentos você vai ser mais enfático em suas palavras. Perceba que a gesticulação acompanha a minha expressão. O que é mais importante, eu falo um pouco mais alto e mais devagar. E aquelas coisas que já não são tão importantes, embora tudo que eu esteja falando seja importante, mas em um texto em que eu quero destacar algumas palavras, algumas frases, eu falo compassadamente. Vamos aplicar na Bíblia? Vamos? Vamos lá? Salmo 23. Eu vou destacar algumas partes aqui. Você pega a sua Bíblia aí, abra ela no Salmo 23. Abra a sua Bíblia no Salmo 23. Já está com ela aí? Dá pausa no vídeo até você pegar a Bíblia. É importante que você treine com a Bíblia. Vamos usar a técnica agora? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor. Vamos lá de novo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Perceba aí a técnica. Olha que interessante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Quem que eu destaquei? Perceba que eu estou destacando algumas coisas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Perceba que eu falo mais alto algumas palavras, mais compassado, mais devagar e as outras mais rápido. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a sua vara e o seu cajado me consolam. Olha que interessante. Viu a técnica? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Vamos para outro texto? Vamos pegar outro texto para você
para você treinar. Vamos lá, João, vamos pegar um evangelho. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos pegar um evangelho? Vou pegar um texto aqui aleatório. Vou pegar um texto aqui aleatório. João, capítulo 14. Olha que texto maravilhoso. Se você ler desta forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você lê desse jeito. Agora imagine que você lê completamente diferente, usando essa técnica da velocidade e volume. Então quando você for ler o texto, você vai usar essa técnica falando dessa forma: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja a diferença aí de você ler um texto com a velocidade certa, a importância certa, com o volume certo e ajustado. Viu a diferença? Essa é a técnica que você vai treinar. Você vai treinar essa técnica para sempre. Você vai ler esse texto, você vai pegar outros textos aí. Você pode pegar aí o mesmo texto, você pode pegar a Bíblia toda, ler a Bíblia toda, usando essa técnica. Vamos lá, João, ainda. Eu não vou ficar lendo outros textos aqui não, por causa do nosso tempo, tudo bem? Mas você vai treinar aí. Você vai treinar essa técnica da velocidade e volume. Eu vou deixar disponível alguns links abaixo, de alguns vídeos de algumas pessoas, para você ver essa técnica que é incrível, tá? Um sucesso. É uma técnica poderosa. Os maiores pregadores usam essa técnica. Os melhores comunicadores usam essa técnica. E você precisa usar essa técnica. Para de ler reto. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, o Senhor é meu pastor. Viu a diferença? O Senhor é meu pastor. Você aumenta o tom em alguns momentos e baixa. Você aumenta o tom e baixa. Se você falar igual o texto todo, durante o culto todo, as pessoas vão dormir, vão cochilar, vai querer ir embora rapidão, as pessoas irão se retirar, elas vão roncar, vão babar enquanto estiver te ouvindo. Mas enquanto você fala em alguns tons, se você aumenta o tom em alguns momentos, de repente você fala com a voz mais grave, mais contida. Mas em alguns momentos você aumenta um pouco o tom de voz, traz as pessoas para perto da mensagem usando a sua voz. Em alguns momentos você fala de uma forma mais alegre, com alto astral, e de repente você fala de uma voz mais grave, com um timbre diferenciado. Então você vai falar: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lembra que você pegou a voz do Caio Finalizações? Pronto, você vai usar ele, você vai pegar a voz do Portioli também, a alegria da voz. Em alguns momentos você vai pegar a voz da pessoa que você estudou, você escolheu, você vai pegar a alegria, você vai pegar a firmeza, vai usar o diafragma. Você agora vai estar na frente do seu espelho e vai ler o texto da Bíblia. Quando você for ler o texto da Bíblia, você vai usar a velocidade e volume. O Senhor é meu pastor, meu pastor. Você vai expressar aquilo que o que o texto está dizendo, usando todas essas técnicas de uma só vez. Você vai precisar treinar. Você precisa treinar. Você precisa se exercitar. Então escreva na sua lista aí para essa semana: velocidade e volume. Velocidade e volume. Algo que vai te ajudar e muito nessa semana.
você precisa treinar é a sua dicção. Para que você fale bem, para que você pronuncie bem, é importante que você fale adequadamente, você use as letras corretamente, os S's, os R's. E o exercício, mais um exercício para essa semana. Mais um exercício é treinar o trava-língua. Eu vou disponibilizar aqui também abaixo vários travas-línguas para você, várias frases, vários trava-línguas para você se exercitar. Então, você vai a partir de agora, você vai treinar o trava-língua lendo a Bíblia. Desculpa, você vai treinar a velocidade e volume lendo a Bíblia e lendo trava-línguas. Tudo bem? Leia a Bíblia, leia o trava-língua usando a velocidade certa, usando o diafragma corretamente, modelando pessoas e trazendo a verdade para as pessoas enquanto você fala. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um trava-língua. A alma amada acalanta a branda calma. Repita comigo. A alma amada acalanta a branda calma. Agora o próximo. Repita comigo. A fraca franga abalada arrasta a asa. Repita comigo. Pétalas balançavam o barco, baixando a banqueta barulhenta. Repita comigo. Beleza? Conseguiu? Vamos lá. Bondosa beldade belzaquiana beneficiava belgas. Próximo, repita comigo. Enquanto eu vou falando, você vai treinando, você vai repetindo aí. Não ria, para de rir e vamos lá, vamos ao trava-língua. Carmen Coquete concorda com o coquetel com croquetes. Leu aí? Travou a língua? Vamos lá, vamos ao próximo. Você tem que treinar esses travas-línguas, tudo bem? Dagoberto doutor descreve dezenas de doutrinas e dogmas adotando o doutoramento dele editado. Beleza? Vai comigo. Dagoberto doutor descreve dezenas de doutrinas e dogmas adotando o doutoramento dele editado. Perceba a técnica da velocidade e volume. Alguns momentos aumenta o tom, alguns momentos abaixa-se o tom. Fala-se mais lentamente, algumas vezes mais rapidamente. Em Belém a enchente estende-se e ninguém a retém. Repita comigo. Vamos destravar essa língua aí, bora? Próximo trava-língua. Vamos treinar? Filomena Felícia Fausta Fonseca, Formosa Flor, farmacêutica, faz formidáveis fórmulas, fabricou formosos fortificantes, fazendo felizes, frenéticos fregueses. Olha, Filomena Felícia. Vamos lá. Vamos lá, vamos ao próximo. Guloso guri gulosava gulodices e a gurizada culturalizava nos gurupés. Sua vez, vai, repete. Vamos lá? Beleza, hein? Você vai treinar esses travas-línguas. É travas-línguas ou trava-línguas? Trava-línguas, né? O próximo. O genovês jovem gigante gira e geme no ginásio, na ginástica. Vai lá, você. Escreva esses trava-línguas aí, eu vou disponibilizar para você também esses trava-línguas aqui para você treinar. Lili, Leia, Lígia e Lote, legítimas lusitanas, laboravam leis, lendo livros latinos. Você, vai, repete. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, próximo trava-língua.
Mamão, melado e melão, melancia, macia, murcham misturados na masmorra. Entendeu? Mamão, melado e melão, melancia, macia, murcham misturados na masmorra. Repita comigo, vai. Bora lá, vamos lá. Próximo. Os olhos de Otto observam no olmo noturno o corvo sonolento. Os olhos do Otto. Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. É coisa malemolente. Nem mala, nem mole, nem Maria, nem mole. Repita aí. Dá pausa no vídeo e repita aí. Eu vou continuar aqui, vou citar para vocês, para você pegar a técnica aplicada no trava-língua, tudo bem? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Olha o sapo dentro do saco. O sapo com o saco dentro. Opa. Olha o sapo dentro do saco. O sapo com... De novo. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Olha, viu aí? Você usando a gesticulação é até melhor para usar o trava-língua. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Viu aí? Bem melhor, hein? A lontra perdeu a tromba do monstro de pedra e a prenda de prata de preto. A lontra perdeu a tromba do monstro de pedra e a prenda de prata de preto. Vamos de novo, vamos lá. A lontra prendeu a tromba do monstro de pedra e a prenda de prata de Pedro o pedreiro. A lontra perdeu tudo isso aí, ó. A lontra prendeu a tromba do monstro de pedra e a prenda de prata de Pedro o pedreiro. Viu aí que legal? Vamos trabalhar essa semana. Você precisa treinar, eu também tenho que treinar. Precisamos treinar, vamos lá. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. 6 paralelogramos tem um paralelepípedo. 1000 paralelepípedos tem uma paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem 1000 paralelogramos. Então, uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia. Paralelogramolândia, olha, olha. E assim vai. Eu vou disponibilizar mais alguns trava-línguas para você treinar nessa aula durante essa semana. E é muito importante que você se exercite, tudo bem? Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Estou muito feliz de ter você comigo, treinando, se aperfeiçoando. Será um sucesso. Quando finalizarmos o treinamento, você vai ter todos esses recursos afiados. Você precisa treinar esses exercícios, essa técnica, você treinar o seu ouvido, sua expressão facial, gesticulação. Agora, descobrindo a sua voz, descobrindo o seu timbre de voz, usando o diafragma, expressão facial correta, você vai falar da forma poderosa. E agora, usando a velocidade correta para trazer as pessoas para perto do seu discurso, onde as crianças ficarão atentas quando você disser: atenção, crianças, que eu vou contar uma história e eu preciso que vocês prestem atenção. As crianças vão parar e vão pensar: meu Deus, que história é essa? Aí você vai falar: irmãos, a paz do Senhor, eu vou contar agora a história de Davi e Golias. Meu Deus, que história. Todo mundo já conhece a história, mas quando você começar a contar a história, criará-se um suspense diferenciado. Então, quando você começar a falar: atenção, atenção, crianças, prestem atenção. Meu Deus, as crianças vão parar para prestar atenção. As pessoas que estão conversando vão parar de conversar para te ouvir, os jovens, os adultos, e vão ficar: meu Deus, vai começar a história de Sansão, a história de Davi, a história de Daniel, não importa a história que você escolher. Vai começar agora a história da cruz, a história da Páscoa, a história do Mar Vermelho. Meu Deus, olha. E você vai contar a sua história, você vai contar a ilustração com essas técnicas que você está aprendendo agora. Você vai colocar alegria na voz.
Você vai pôr alegria na voz. Preocupe-se com a sua expressão facial. Sempre, 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 sempre fale com um ar de alegria. Tudo bem? Sempre se preocupe em ficar feliz. As pessoas da sua igreja, que vão te ouvir, elas não têm a obrigação de compartilhar do teu problema. Elas não têm que saber da sua dor enquanto você está pregando. Elas estão ali para ouvir uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? Boas notícias, novidades, uma palavra que liberta, que transforma. Deixe sua tristeza, suas dificuldades, seus dilemas. Se na tua casa o gás acabou, cortaram a luz, tá sem água, sem energia, agora não tem nem o cuscuz, acabou o café, tá na luta, na dificuldade. Mas de repente você vai pregar. As pessoas não estão ali para saber dos seus problemas. Elas precisam ouvir uma palavra de mudança, de transformação. Preocupe-se em pregar a palavra de Deus. Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Preocupe-se em levar a mensagem com maestria, da melhor maneira possível. Fale da melhor maneira possível. Deixe que o Espírito Santo te use. E que você fale com fervor, fale com emoção. Use expressão. Não se preocupe, você precisa transmitir verdade. E a única coisa que você tem é a sua voz, o seu rosto, a sua expressão, o seu coração. E você vai usar esses instrumentos para levar a palavra de Deus. E as pessoas ficarão presas ao seu discurso quando você dominar estas técnicas. Lembre-se que não é gritar. Lembre-se que não é esbravejar e bater no púlpito e chutar e bate pé e roda e pam. Não, isso não é pregar. Você precisa usar a velocidade certa nos momentos certos para causar o suspense certo, para prender a atenção das pessoas, para que elas ouçam a palavra de Deus. Você não vai pregar não é a palavra de Deus? Elas precisam ouvir a palavra de Deus. Então você precisa usar estas estratégias para você segurar a atenção das pessoas enquanto elas estão ouvindo a sua voz, enquanto estão ouvindo a sua pregação. Quando eu era criança, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que o bom pregador é um bom contador de histórias. Você quer ver um grande pregador? Veja ele contando uma história. Escute pregadores, escute contadores de histórias. Pegue aí um contador de história que você admira. Pegue aí um grande pregador, um grande escritor, um grande repórter, um apresentador. Pegue, não é para você pensar que eu estou te falando para você copiar e adorar. Não é isso, é para você estudar. Você está no treinamento, você está sendo treinado. Eu estou aqui te dando as coordenadas para você chegar no alvo, que é pregar a palavra de Deus da melhor maneira possível. Então você vai precisar de observar outras pessoas falando, outras pessoas melhores do que eu, até mesmo eu, melhores que você, melhores que o seu pastor, melhores que as pessoas da sua região. No mundo, lembre-se disso, sempre vai ter pessoas melhores do que você. Melhores do que eu, melhores do que o Gilvan, melhores do que o seu pastor presidente, melhores do que os obreiros do seu campo. Vai ter sempre pessoas melhores. E você precisa procurar evoluir, você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Você precisa. Se você ficar preso ao quadrado de que se você falou igual ao seu pastor, igual ao seu ministério exige, se você falou igual, já cumpriu a meta? Não. Sabe por quê? Porque você tem que pregar o evangelho para pessoas de várias tribos, línguas e nações. Então você que não tem que falar o crentez fluente da sua igreja. Você não tem que falar como a sua igreja te entende. Você tem que falar como as pessoas em rede nacional. Imagine você pregando agora, você sendo convidado para pregar em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. Imagine você sendo convidado agora. Você vai pregar no Nilson Nelson. Aí você fica acostumado a pregar como as pessoas pregam na sua igreja, bate o pé, roda, grita. Aí de repente você vai pregar no Nilson Nelson, a pregação vai ser por 2 horas. E aí? Claro que isso não existe, claro. Mas imagine que você tem esse desafio de pregar por 2 horas. O que você vai usar? Só orar não vai resolver. Só jejuar não vai resolver. Só se consagrar também não vai. Você vai precisar usar técnicas. Você vai precisar segurar a atenção das pessoas. Daquelas milhares de pessoas
estarão te ouvindo. Então, se você pensar que tem que falar apenas como o seu pastor fala, como o seu líder fala, como o seu obreiro fala, como as pessoas da sua região falam, se você fizer isso, você vai estar feliz? Não vai, não vai. Você tem que ultrapassar a barreira do local da sua cidade, ultrapassar a barreira do estado e falar de uma forma que as pessoas do Brasil todo te entendam, pessoas até mesmo de outros países. Então você vai precisar se desenvolver nisso. Pense que você vai falar para africanos, japoneses, brasileiros, americanos, você vai falar para pessoas de todas as línguas. Então você perceba que falar como as pessoas somente da sua região não dá. Não dá. Você tem a obrigação de levar o evangelho de uma forma mais ampla possível. E para isso você vai treinar agora a velocidade e volume, a alegria da voz, você vai descobrir a sua voz, você vai desenvolver o seu diafragma, trabalhar na pronúncia correta das palavras, você vai treinar a sua dicção e vai treinar a sua vida. Você vai se preparar para se tornar um comunicador de alta performance. Esse treinamento é um treinamento básico para você se exercitar. Não deixa para depois. Durante essa semana vai ser esse o seu treinamento. Tudo bem? Treine, 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 treine. Não cruze os braços. Treine, 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 treine. Você só tem essa chance. Lembre-se que neste exato momento, existem pessoas morrendo. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que elas deveriam estar ouvindo uma pregação sua. Sabia disso? E nesse exato momento existem pessoas que precisam desesperadamente de uma palavra de fé. E você deveria estar lá pregando para ela, mas você não está. E aí? Existem pessoas que estão indo para o inferno neste exato momento. E você não se preparou ainda. Você não treinou ainda. Então, deixe de desânimo. Deixe de tristeza, para com tudo que está te atrapalhando. Você não é coitado, você não é miserável, você não tem problema. Você tem que pregar a palavra de Deus. Está aqui as ferramentas para você. Estou disponibilizando para você algumas dicas, algumas ferramentas para você usar em seu próprio benefício para levar o evangelho a todas as pessoas. Tudo bem? Então, treine, 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 treine. Eu te desafio a treinar. Eu te desafio a ser o melhor obreiro da sua igreja. A ser o melhor líder. Eu te desafio a ser o melhor líder. Você é líder? Você é um líder que está avançando ou que está retrocedendo? Você está produzindo frutos ou você está voltando, está pensando em parar, está pensando em desistir porque acha que não consegue mais? Pare aí. Seria esta a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Que você retroceda ou que você vá? Conheça povos de todas as tribos, línguas e nações. A vontade de Deus é esta para você. Ou não? E aí? Treine, treine. Essa semana você tem aí a sua listinha. Finalize escrevendo aí os últimos itens de velocidade e volume, dicção correta. Tá aqui, eu vou disponibilizar alguns links aqui abaixo para você baixar, para você estudar, para você treinar. Treine essa semana. Você vai pegar todas essas técnicas e vai aplicar nos trava-línguas e versículos bíblicos. Tudo bem? Escolha aí pelo menos 10 textos. Pegue Provérbios, pegue Salmo, pegue o Evangelho de Jesus, pegue Apocalipse, pegue textos aleatórios da Bíblia para você treinar, destacar partes importantes. Então você vai ler de uma forma diferenciada, usando potência, usando expressão, usando a sua linguagem corporal, usando o seu melhor para que o seu treinamento se torne de alta performance. A nossa aula de hoje finaliza-se aqui. Eu estou feliz de estar aqui com você, treinando, te preparando, te apoiando no seu desenvolvimento. E faça isso. Continue trabalhando, continue se envolvendo, continue se desenvolvendo. Pega o seu amigo lá, treina com ele. E na semana que vem, eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Curte a página, se você não curtiu a página ainda. Se você não compartilhou ainda, compartilhe a página do Facebook, das redes sociais. Compartilhe, fale para as pessoas do seu desenvolvimento.
Converse com as pessoas, se envolva, participe, procure o seu pastor, ajude mais, seja um obreiro melhor. Amém? Seja canal de bênção, seja instrumento de Deus. Treine todas essas técnicas aqui o máximo que você puder. Antes de finalizar, eu quero dar uma dica de ouro. Eu usei essa dica na minha vida, essa técnica. Eu quero te dar essa dica, essa sugestão. Use essas técnicas, todas elas. Você vai treinar com seu amigo durante a semana, mas coloque logo em prática. Procure a igreja, procure os encontros. Vai ter momentos de testemunho, vai ter momentos que você tem que falar, que você pode falar da grandeza de Deus. Então você usa essas técnicas para falar aquilo que você está sentindo. Fale o que você quiser falar, mas usando essas técnicas. Eu, particularmente, eu usava essas técnicas na consagração. Nas consagrações que eu ia. Normalmente, escute bem, normalmente nas igrejas as consagrações são frequentadas por aproximadamente 5 irmãs. Aproximadamente 5 irmãs. Isso de uma forma ampla, não é regra. Mas na média é 5 irmãs que oram na igreja. As outras falam mal, muitas brigam, discordam, mas 5 oram. Eu fazia isso, eu ia para a igreja nas consagrações e orava. Consagrava e elas me davam a oportunidade de ministrar. Eu não sabia pregar, mas eu fazia o quê? Eu pegava essas técnicas, treinava e usava elas nas consagrações. Ia ali nos jejuns das consagrações e falava para 5 irmãs. Elas me ajudavam, elas me apoiavam, elas eram um instrumento de Deus para me ajudar. E eu aproveitava já treinando a pregação, eu treinava a pregação. Minha pregação durava 5 minutos. Às vezes 3, às vezes 2. Então a minha dica para você é treine, vá para as consagrações, não falte células. Quando você estiver na célula, fale um versículo, fale algo de Deus, fale mais usando a linguagem corporal, usando a sua expressão, usando a sua influência, usando tudo que você já tem, que você está treinando aqui no projeto Falar é Arte. Tá bom? Fica a dica aí. Então, até mais, até a próxima, que Deus continue te abençoando, te guardando e treine. Amém? Treine, até mais, a paz do Senhor. Tchau, tchau.